Shalom, igreja. Primeiro eu gostaria de agradecer ao meu apóstolo, minha pastora, pela confiança, pela honra. Hoje eu entendo que é uma honra trazer a palavra do Senhor no altar. A gente se treme, mas estou aqui para fazer a vontade do Senhor. E quantos cantam, eis-me aqui, Senhor? Então, é sobre isso. Ontem, no círculo de oração, para vocês já ficarem ligados, círculo de oração, toda quarta-feira, às 15 horas da tarde, para clamar, para interceder pelo reino, pela casa do Senhor. E eu trouxe o Salmo 91, 15. Somente a parte A tocou em mim. Somente a parte A me chamou a atenção. Deus falou naquele momento. E eu trouxe. Que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. E quando eu li aquilo ali, eu fiquei, meu Deus, quantas vezes eu já tive numa conexão tão próxima do Senhor que eu clamei e o Senhor agiu de imediato. Eu clamei hoje e no dia seguinte o Senhor respondeu com fogo. E muitos de nós desejamos isso, ver uma resposta de Deus. E foi o que eu trouxe na quarta-feira à tarde. E nossos clamores têm agradado a Deus. Nossa oração tem agradado a Deus nas quarta-feiras, porque eu consigo ver em alguns detalhes. Eu lembro, toda vez que eu oro pelo culto de fé, eu falo assim, Senhor, eu lembro que quando eu me converti, eu amava o culto de fé. Era o culto que eu mais amava, era o culto de fé. Eu não sei explicar, mas eu acho que eu necessitava ter minha fé renovada, minha fé avivada. Eu queria muito isso. E eu lembro que eu acho que até nessa época, quando eu tinha me convertido, né? Eu me converti em 2020, em dezembro. Os cultos de fé eram mais cheios, gente. As pessoas valorizavam o culto de fé. E hoje as coisas têm mudado. Não fique pensando que ainda vai acontecer. Não, as coisas estão mudando. As coisas já mudaram, está acontecendo. Tá? E a parte invocar, no dia de hoje, me chamou a atenção novamente. 2 palavras, altar e invocar. E eu resolvi pesquisar o significado. Em hebraico, invocar significa bradar, clamar, gritar. E eu fiquei assim, nossa, que forte. E nesse momento eu gostaria que vocês se colocassem de pé, aqueles que podem, para que nós possamos ter um momento de invocar o nome do Senhor. Eu irei começar, mas eu quero que todos façam o mesmo, que vocês tenham uma experiência, que vocês invoquem o nome do Senhor, que vocês clamem o nome do Senhor. Deus, eu grito, eu clamo, porque só o Senhor é Deus. Só o Senhor merece ser adorado, exaltado, glorificado, Senhor. Oh Deus, a tua igreja te adora, a tua igreja chama por ti. Abba, Pai, Pai querido, Deus Santo Celestial, Senhor, nós invocamos o teu nome. Oh Deus, se faz presente nesta noite. Toma cada um, Senhor, que está aqui presente. Que esta palavra, Deus, seja totalmente tua. Que eu não seja nada. Nesta noite, só o Senhor
Senhor apareça, só o Senhor cresça e todos nós, inclusive eu, diminuamos, que nós reconhecemos que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Podem sentar que eu vou destrinchar um bocado de coisa aqui. Em Gênesis 4, 26, mostra que a prática do invocar se iniciou com Enos. A prática de invocar o nome do Senhor começou na 3ª geração da raça humana, com Enos, filho de Sete. Enos era o filho de Sete, Sete, filho de Abraão. De Adão. De Adão. Ele veio depois do nascimento e morte de Abel. E foi logo no início de tudo que veio o invocar o nome do Senhor. Logo no início de tudo. E como 2 palavrinhas me chamaram a atenção, invocar e altar, eu também pesquisei altar em hebraico. E altar em hebraico, coloca aquela imagem, por favor. Quem está aí na mídia. Por favor. Três. Obrigada. Altar em hebraico, misbea. O interessante é que o significado das consoantes tem um significado tremendo. Porque Mehilá significa perdão. Zerut, retidão. Brahá, bênção. E Raim, vida. Essas são as consoantes do significado da palavra altar. Que coisa poderosa. Que coisa tremenda. E Deus é tão lindo. Tão lindo. Que colocou no meu coração, não é dízimo e oferta, mas colocou no meu coração para que eu pudesse sacrificar. Para que eu pudesse fazer um sacrifício. E olha que é sacrifício mesmo. E é assim que tem que ser. Tem que ser sacrifício, não é? Tem que doer. Sacrifício tem que doer. E eu vou colocar aqui. E eu fiquei me perguntando, Senhor, eu não quero chamar atenção. Eu não quero, sabe, imitar ninguém. Eu não quero nada disso. Mas às vezes, outra pessoa pode se identificar com essa palavra. Pode ser ministrada. E pode querer fazer o mesmo que eu. Eu estarei falando, estarei ministrando. E quem sentir no coração, for tocado, entender o que eu fiz, pode fazer o mesmo. Quando eram feitos os altares, era quando Deus falava. Os altares eram construídos quando Deus se manifestava. Quando Deus dava um comando, quando Deus dava uma ordem, quando Deus prometia algo, fazia uma promessa. Os altares eram edificados quando Deus dava um livramento. Quando Deus se revela. Eram esses os momentos no Antigo Testamento que os altares eram feitos pelos profetas, por sacerdotes, por pessoas que criam no Senhor, que ouviam a voz do Senhor. Eram esses os momentos. Por favor, fiquem atentos, tá bom? Em Gênesis 12, versículo 7. Então o Senhor apareceu a Abraão e lhe prometeu: é a tua descendência que darei esta terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado a Yahvé.
Portanto, ali o Senhor havia aparecido e falado com ele. Dali prosseguiu Abraão rumo às colinas a leste de Betel, onde armou seu acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Edificou também neste lugar um altar, em sinal de louvor e adoração ao Senhor. Invocou o nome de Deus. Ali, Deus apareceu para Abraão. Deus prometeu algo para Abraão. E ele construiu um altar. E ele invocou o nome do Senhor. Eu pude observar que nós vimos invocar o nome do Senhor toda vez que eram feitos altares. Sempre que era feito um altar, eles invocavam o nome do Senhor. Pense aqui como nós fizemos nesse momento. Eles invocavam o nome do Senhor. Deus se revelou, Deus falou, Abraão, vai para lá. E ele ouviu e amém, Senhor, eu vou construir um altar e vou te glorificar e vou engrandecer a ti e vou fazer fumaça subir para o Senhor. Era assim. Era assim. Em Gênesis 26, versículo 24. Amém, louvado seja Deus. Naquela noite, o Senhor lhe apareceu e prometeu. Mais uma vez. O Senhor apareceu e fez uma promessa. Eu sou o Deus de teu pai. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei, multiplicarei tua posteridade, em consideração ao meu servo Abraão. Ali ele construiu um altar e invocou o nome de Yahvé, o Senhor. Ali ele armou sua tenda e os servos de Isaque cavaram outro poço. Aí já era Isaque, o filho de Abraão. Ele construiu um altar e invocou o nome do Senhor. E era assim. Construía um altar e gritava, e clamava, e bradava. Mas por quê? Se Deus já tinha falado, Deus já tinha se manifestado, imagine do nada você está ali andando e ouve a voz de Deus. Glória a Deus, amém, Senhor, eu vou obedecer. Mas eles faziam mais. Eles faziam um altar e invocavam o nome do Senhor, e gritavam e clamavam. Porque eles queriam, de uma certa forma, agradecer. Agradecer a Deus por usar, por falar, por se manifestar, por se revelar. Nós não somos nada. Pensa. Deus me usando aqui. Eu não sou nada. E vocês vão entender. Porque eu fiz um sacrifício, porque eu não sou nada. E nós precisamos reconhecer isso diariamente. Esses altares eram feitos para chamar a atenção de Deus. Eles não oravam simplesmente. Senhor, obrigada, amém, fiz um altar aqui para o Senhor. Não, eles clamavam, eles gritavam. Porque eles queriam chamar a atenção do Todo-Poderoso. O Deus criador de todo o universo. Eu falo tanto isso, meu Deus, como é que vamos agradar um Deus que criou o universo, que me criou, que criou céus e terra, sem ser usado por Ele? Até para agradar a Deus nós precisamos de Deus. Que coisa tremenda demais. Deus é poderoso demais. E agora saindo um pouquinho de Gênesis e vamos para a 1 Reis 18, versículo 24. A diferença daquelas pessoas que invocavam a Deus, louvado seja Deus, para as de hoje. Normalmente, hoje, nós invocamos o nome do Senhor quando estamos desesperados.
Nós gritamos, bradamos, clamamos, choramos, nos desesperamos, porque estamos angustiados. Como diz no Salmo 91:15. E na verdade, eu normalmente oro o Salmo 91:15, Salmo 91, de uma outra forma. Aqui diz, ele me invocará, e eu digo, eu o invocarei, e ele me responderá. Estará comigo na minha angústia, e dela me retirará, e me glorificará. É importante a gente orar assim. Me ensinaram a orar assim, me ensinaram a guerrear o Salmo 91 assim. E voltando para a 1 Reis, né? O que eu estava dizendo. Normalmente, quando a gente grita, clama o nome do Senhor, é assim. É quando a gente está precisando de socorro. Na angústia, no desespero, aflito. Senhor, me socorre. Me ajuda. Mas no Antigo Testamento era diferente. Os altares eram feitos por ele. Eu botei por ele, para ele e por causa dele. Mas como assim eram feitos por ele? Porque ele usava a pessoa para fazer aquele altar. Ele tocava no coração para fazer aquele altar. Ele que direcionou aqui em 1 Reis 18, Elias, como deveria ser feito aquele altar. 1 Reis 18, 24. Invocareis depois o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. A divindade que responder, envia o fogo. Esse é Deus. Louvado seja Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz. Falar xarabara xeribagada. Louvado seja o nome do Senhor. E todo o povo respondeu a uma só voz. Falaste com sabedoria, assim seja. E no 28, e mais, eles gritavam, clamavam, e conforme o seu costume religioso, se retalhavam com facas e com lanças afiadas, até escorrer sangue de seus corpos. Isso faziam aqueles que serviam a Baal. Mas no 30, então Elias convocou todo o povo. Chegai-vos a mim. E todo o povo se aproximou dele. E Elias recompôs o altar do Senhor, que havia sido destruído. Aquele altar havia sido destruído, só podia ser reconstruído por uma pessoa, que era o profeta Elias. Separado do Senhor, santo, que sacrificava, que estava em retidão. E no 37, Elias pediu e Deus respondeu com fogo. Agora, pois, responde-me, ó Yahvé. Atende-me para que este povo reconheça que só tu, ó Senhor, és Deus e fazes o coração do povo retornar para ti. Então, no mesmo instante, caiu fogo de Yahvé sobre o sacrifício. E queimou completamente, bem como toda a lenha armada e as pedras e todo o chão em volta, e ainda secou toda a água que enchia a valeta. Foi assim que aconteceu naquele dia. Ele jogou água e Deus respondeu com fogo. Ele clamou, invocou o nome do Senhor e Deus respondeu com fogo. Ele fez um sacrifício para glorificar a Deus e Deus respondeu com fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor para todo sempre, eternamente, pelos séculos dos séculos.
Só que passou 400 anos, Deus em silêncio. E Deus estava em silêncio porque o povo se desviou. O povo não invocava mais o nome do Senhor. Só que veio aquele que vive. Jesus Cristo de Nazaré, louvado seja Deus. Jesus veio e Ele morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. E Ele ensinou ao povo o que deveria ser feito. Mas Ele partiu para os céus, Ele voltou para os céus. E antes de voltar, Ele falou com os discípulos que não os deixaria só. Que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo de Deus. E foi assim em Pentecostes. O Espírito Santo do Senhor desceu e encheu todos que estavam presentes. E aleluia, louvado seja Deus. E todos foram cheios. Cheios da presença do Senhor. E é assim hoje. Hoje, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Hoje, nós podemos fazer um altar espiritual. Como assim? Em Atos dos Apóstolos 17, 24. Não precisa abrir, não. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas como assim? Deus não está aqui? Deus está aqui. Deus está dentro de nós. Dentro daquele que confessou o nome do Filho dele. Deus está dentro daquele que confessou o Senhor Jesus Cristo como Salvador, que reconheceu o sacrifício dele de cruz por nós. E por isso sim ele está aqui. Nós somos santuário do Senhor. Nós somos templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos reconhecer isso todos os dias. O Espírito Santo, como o nome já diz, é santo. Um ser santo tem que habitar num templo santo, num templo santificado. O que nós estamos fazendo com o nosso templo? Já chegou o tempo. Já chegou o tempo. Não vai chegar, já chegou o tempo que o amor de muitos está se esfriando. Já chegou. Mas também chegou o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade. Eu creio. Eu creio. Essa é uma forma. Invocar o nome do Senhor é adorar a Deus, sem ser por desespero, sem ser por angústia, sem ser pedindo socorro, mas por quem Ele é. Porque Ele é Deus, porque Ele é o Iavé, louvado seja Deus. Porque Ele é o nosso Iavé. 2 Timóteo 2, 21. Não, 2, perdão. 2, esse aí mesmo. 2, 21. Tá certo. Eu que me atrapalhei. Tá repreendido, em nome de Jesus. Se alguém se purificar destes pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Se alguém, prestem atenção, se alguém se purificar destes pecados, de todos os pecados, porque se parar para analisar depois, tem muita coisa nessa parte aqui, que é até interessante para vocês, todo mundo conferir em casa.
será como vaso de honra. Se purificarmos, teremos vaso de honra, santificado, útil para o Deus Criador de todo o universo, útil para o Yahvé, preparado para todo bom serviço. Foge igualmente das paixões malignas, da juventude, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz em comunhão com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Vocês que estavam invocando o nome do Senhor, vocês devem andar com aqueles que invocam o nome do Senhor. Vocês têm que andar com aqueles que se purificam, que se santificam, que buscam a presença. Porque não posso atrair a presença se eu não estiver me purificando, me santificando. Eu não tenho como estar diante de Deus, neste altar, se eu não estiver me arrependendo dos meus erros, me humilhando, reconhecendo que é Ele que faz todas as coisas. Não tem como. Não tem como. E como fazemos para hoje edificar um altar a Deus? No tabernáculo havia o lugar santo, o Santo dos Santos, e do lado de fora ficava o altar. Onde eram queimadas as ofertas, onde eram feitos os sacrifícios. Porém, hoje nós somos o templo. Hoje nós somos o templo que possui a presença do Senhor. Aquele que confessou a Jesus como seu Salvador, passa a ter o Espírito Santo de Deus dentro de si. E se torna templo e habitação do Espírito Santo. O sacrifício, ele tem que começar lá no altar. Matando a carne. Matando a parte externa. Porque o sacrifício era feito lá no altar, lá do lado de fora. Então a gente tem que queimar essa carne. Porque essa carne, ela só quer ficar do lado de fora mesmo. Ela só quer ficar lá fora no mundo. Nossa carne, nós somos pecaminosos desde o tempo de Adão e Eva. O ser humano, ele tem a natureza pecaminosa. Mas é todo dia que nós temos que reconhecer que precisamos sacrificar. Porque nós somos servos de Deus. Como vamos ser usados pelo Senhor? Como vamos ser vaso de honra? Se não matarmos essa carne pecaminosa. E no domingo, eu não estava muito afim de jejuar. Mas quem está em serviço na obra tem que estar jejuando. Está escalado para a obra? Tem que estar jejuando. Terça-feira, então, tem que estar jejuando. E no domingo eu não estava muito afim. Mas eu decidi abrir um jejum. E foi no domingo que Deus falou algo para mim. Exatamente para mim. Alguns devem ter visto. O apóstolo direcionou a palavra a mim. Mas ali foi cuidado de Deus. E depois eu fui orar. Depois que acabou o culto, eu fui orar. Fui me derramar aos pés do Senhor. Perguntar a Deus, Senhor, o que eu faço? O que eu faço? O que eu preciso fazer? Quem eu preciso ser? Agradeço. Eu agradeço porque o Senhor me fez jejuar.
Talvez se eu não tivesse jejuado, se eu talvez não tivesse recebido esse sacrifício e respondido com fogo naquele altar. Talvez o Senhor não tivesse falado. Eu agradeço ao Espírito Santo. E naquele momento eu comecei a orar, a chamar, me derramar e peguei um papelzinho. O papelzinho tá por aqui. De evangelismo. Que foi a única folha que eu achei por perto. E comecei a escrever. Eu não tenho jejuado como antes. Não tenho lido a palavra como deveria. E o Senhor me constrangeu. Meditai na palavra de dia e de noite. Eu tenho sido hipócrita, porque quantas vezes eu quero aconselhar. Eu quero ajudar o irmão. Como é que tá? Como é que eu estou? Como é que eu tenho sido perante ao Senhor? Eu estava sendo preguiçosa, estava sendo gulosa. Porque isso é pecado. A gula, a preguiça é pecado. Eu estava sendo irresponsável com as coisas do Senhor. Olha o que eu tô lendo para vocês aqui, viu, gente? Para vocês entenderem. Porque eu sacrifiquei. E porque eu estou aqui. Porque é assim que Deus faz. Eu não tenho amado a Deus como Ele merece. Porque às vezes a gente pensa, Senhor, eu te amo. Obrigada. Obrigada. Eu te amo, obrigada. Mas Deus, eu te amo porque o Senhor porque o Senhor faz, porque o Senhor é Deus. Eu te amo, Senhor. Porque o Senhor é o Criador, porque o Senhor é poderoso. Eu te amo. Não, obrigada. Ai, Senhor, me ajuda, eu te amo tanto. Não. Glorifique, invoque a Deus por quem Ele é. E eu estava sendo egoísta. Não estava amando o meu próximo como a mim mesma. E é difícil. Mas isso aqui é o que todos deveriam fazer. Isso aqui, escrever. Isso aqui. Reconhecer essas coisinhas. É o que todo mundo deveria fazer. Toda igreja deveria fazer. Todo cristão, todo aquele que confessa o nome de Jesus deveria fazer. Todo aquele que se diz santo, que se diz crente, deveria reconhecer os teus erros, perguntar a Deus, porque Deus fala. Se Deus vê verdade no que você está expressando ali naquele momento, Ele vai falar. Se você precisa se consertar, como é que Deus não vai falar? Cabe a nós tomar uma posição, tomar uma atitude. Reconhecer que somos falhos, sim. E precisamos dele para nos ajudar. Às vezes, Deus fala no púlpito, fala no culto. E a gente está por ouvido. Às vezes, Deus fala no louvor. Meu Deus, eu preciso me humilhar mais. Eu preciso melhorar. Deus me cortou muito com essa palavra. Eu escrevia e eu chorava. E eu agradeci. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero uma palavra que me corte para cortar o outro, porque eu vejo que é assim. E eu quero ser transformada. Eu quero ser um vaso de honra. Eu quero ser usada por Deus. Eu quero agradar a Deus. Eu quero amar a Deus como Ele merece. Tem coisas que a gente não entende. Deus fala e a gente não entende. Como é que eu vou fazer para entender? Eu vou pedir a Ele. Para Ele explicar. Eu vou buscar na palavra dEle. Às vezes parece chato, cansativo. E às vezes até o próprio inimigo coloca sono, misericórdia, quando está lendo a palavra. Mas quando você anseia, começa a ler, e vai lendo, e vai lendo, e vai lendo, e daqui a pouco começa a procurar ali, procurar aqui, pesquisa na internet, e você vai se motivando, vai, sabe? Começa a ficar desejoso.
desejoso demais, demais, demais. É assim que tem que ser o crente. É assim que tem que ser o cristão. Pode ter angústia, pode ter aflição, pode ter dor, pode ter sofrimento. Mas se está acontecendo tudo isso é porque está no caminho certo. Então persevera, persevera, entende, abre os olhos, pede discernimento espiritual. Porque se você está sendo atacado, é porque o inimigo não está gostando. Mas Deus está. Você tem que ser forte, tem que perseverar. É ler a palavra, é jejuar. É vir para o culto esperando. Deus, se eu estou falhando, se eu estou errando, me mostra o que eu preciso fazer. Me mostra hoje, Senhor. Fala algo, Deus. Vai para o monte, sobe o monte, se consagra. Ora, jejua. Mas não desce do monte da mesma forma. Porque Deus fala no monte. Deus fala. Deus fala em todos os lugares. Mas só fala para aquele que está sensível à voz do Senhor. Se você não está sensível à voz do Senhor, alguma coisa está errada. Então vigie. Se você não está ouvindo a voz de Deus, se Deus não te confronta, se Deus não fala o que você tem que fazer, purifique-se, santifique-se. Busque no altar, sacrifique para ouvir a voz de Deus. Sacrifique para mudar, para arrancar aquele pecado que é difícil. Sacrifique de alguma forma. Amém. Aleluia. São os nossos erros. Os nossos erros, as nossas falhas que nos fazem cair. Que nos fazem abrir brechas. Pecadinho da gula, pecadinho da preguiça. São brechas. É pecado. E de pecadinho em pecadinho, de brechinha, de brecha, vira um buraco desse tamanho. E aí, como é que faz para tapar esse buraco gigante? Altar. É no altar. Por que no altar? Bota aquela imagem de novo, produção. Por que é no altar? Por que é no altar? O altar é lugar de receber perdão. O altar é lugar de receber, é lugar de pedir perdão. O altar é lugar de andar em retidão. O altar é lugar de receber bênçãos. O altar é lugar de vida e vida com abundância. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Aleluia.